Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria e vim aqui rapidamente falar um pouco sobre o conceito de anomia. Estamos falando aqui basicamente de um fenômeno muito da modernidade, muito do momento, porque tem a ver com uma falta de regras, é uma desorientação em que as pessoas estão passando hoje, né? É uma crise de valores provocada pelo padrão de vida moderno, capitalista, urbano, industrial que nós vivemos. O grande criador ou o grande responsável por essa análise é o sociólogo francês Émile Durkheim. Esse conceito, gente, ele é muito legal porque você pode usar perfeitamente em determinados temas de propostas de redação. Existem temas de redação ligados, por exemplo, ao aumento da ansiedade, à questão do suicídio, a ideia, por exemplo, de uma falta de orientação por parte das pessoas, né? A ideia, por exemplo, de uma falta de saúde mental, tudo isso tem a ver com um padrão de vida na qual nós vivemos. E o conceito de anomia de Durkheim se enquadra perfeitamente nesses modelos, nesses temas que são importantíssimos e que muitas vezes te ajuda muito na questão da argumentação de uma redação. Então a gente vai analisar um pouquinho tudo isso, destacando a ideia de que nós estamos falando de uma crise de valores, uma crise ligada não a um aspecto econômico material, não é uma crise de aspecto, digamos assim, tecnológico, não é isso, pelo contrário. Nunca a sociedade humana desenvolveu tanta tecnologia como agora. A grande questão aqui é que nós estamos cada vez mais perto da tecnologia e cada vez mais distante das pessoas. É uma perda de solidariedade, segundo Durkheim. Então a gente vai analisar um pouquinho tudo isso, tá bom? Mas pessoal, antes de começar, mais uma vez peço muito que você se inscreva no meu canal, tá? Dê lá o seu joinha, faça o seu comentário, critique, elogie, fique à vontade. O canal também é seu. Pessoal, vamos falar do conceito de anomia. É uma palavra do grego que vem da ideia vem do significado de ausência de valores. Durkheim, o sociólogo francês, analisa, destaca esse conceito de anomia dentro do sentido de um padrão, dentro de um modelo de vida da qual nós vivemos. Entender mais ou menos assim, a sociedade moderna, industrial, urbana, ela impõe novos padrões na nossa vida. E esses padrões acabam proporcionando uma perda de integração, de união, de coesão social entre as pessoas. A tendência é as pessoas se tornarem mais individualistas no mundo que vivemos, menos solidárias umas às outras. E essa perda de solidariedade, né, cria, na verdade, uma espécie de perda ou diria assim, uma crise de valores. Então as pessoas já não vão estar tão focadas ou tão presentes na família, na escola, na igreja. Quer dizer, aquelas instituições, a gente fala principalmente aqui a família, que tem um papel fundamental, é a célula mãe de todas as instituições, vai perdendo força. Então, nesse padrão de vida que nós vivemos hoje, que nós estamos hoje, há justamente essa ideia da perda de solidariedade. Durkheim fala muito sobre isso, ele menciona a ideia de solidariedade, o conceito, né? E não entenda aqui solidariedade como aquele conceito cristão de amar e respeitar o seu próximo, não é isso. Solidariedade é basicamente a união entre os indivíduos e as funções entre os indivíduos. Tanto é que ele fala da solidariedade mecânica, que é das sociedades simples, pequenas, e a solidariedade orgânica, que é essa que nós vivemos, uma sociedade urbana, capitalista, industrial. A grande questão aqui que ele menciona é que nos modelos mecânicos, as sociedades mais simples, camponesas, sociedades aborígenes, sociedades tribais, tá? O vínculo, a integração ou a solidariedade entre as pessoas sempre foi muito forte e ainda é. Muitas vezes você vai no interior do interior, você vê lá como as pessoas, principalmente os jovens, eles estão muito integrados ainda à família, ou à escola, ou à igreja. Tá? Então as instituições ainda funcionam nessas comunidades, nesses locais. Entretanto, na sociedade que nós vivemos, a moderna industrial capitalista, existe justamente o que? Uma perda de solidariedade. Ou pelo menos a solidariedade ela muda.
ela deixa de ter um vínculo tão forte para que haja muitas vezes uma ideia de funcionalidade. As pessoas estão integradas, na verdade, através de funções, né? Eu preciso do fulano para poder fazer a minha atividade, para poder produzir, o cirurgião que precisa do enfermeiro, o professor que precisa do inspetor, e assim vai. Entretanto, essa interdependência não provoca uma união do ponto de vista, digamos assim, de consciência, de modelos éticos. Pelo contrário, as pessoas estão cada vez mais dispersas. Há uma perda de solidariedade, há uma espécie de fragilidade dos relacionamentos. Tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui um caso. Veja a sociedade feudal. Está falando de uma sociedade punk, né? Uma sociedade onde o padrão de vida era muito ruim, né? A expectativa de vida era de 30 anos de idade, né? Há muitas pandemias, muitas guerras, as pessoas não chegavam à velhice, então era um período realmente bastante complicado, difícil dentro da história da humanidade. Mas, toda vez que existia um problema, tipo uma crise, ou uma pandemia, vamos pegar aqui a peste negra, né, conhecida como peste bubônica, que matou um terço da população europeia, quando as pessoas estavam numa situação como essa, num estado de crise, né, as pessoas morrendo, né, em grande quantidade, aquele desespero, as pessoas, mesmo assim, elas tinham vínculos, elas tinham referenciais. Naquele desespero, você vai buscar os referenciais. Os referenciais eram o quê? A família ou a igreja. Tá? Então, apesar de todo aquele caos, você tinha os referenciais, e esses referenciais te davam possibilidade de você, o quê? Acalmar a tua consciência, acalmar teu espírito. Então, tu vê situações que quando nós tivemos o caso da pandemia, a peste negra, a peste bubônica, aquele monte de gente morrendo e ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Havia aquela ideia da ira de Deus, algo nesse sentido. Aonde as pessoas foram se abrigar? Nas igrejas. Né? Por quê? Porque a igreja era um referencial. Então as pessoas iam para lá para rezar, para orar, para pedir perdão, algo nesse sentido. Entendendo? Quer dizer, é claro que a peste negra ela até se proliferou por esse comportamento, porque estamos falando de uma pandemia em que o contato físico, principalmente, né, proporcionava um maior contágio, digamos assim. Então, um número muito grande de pessoas nas igrejas, né, multidões, contato físico, e a pandemia se proliferou ainda mais. Mas, pelo menos, naquela época, as pessoas não tinham noção disso. Então, eu posso até defender aqui o homem feudal, porque ele não tinha noção disso. É diferente, por exemplo, de hoje, que o cara tem toda uma ciência, toda uma tecnologia, e mesmo assim o indivíduo ainda tem pensamentos de negacionismo, né? De que eu vou tomar vacina, vou virar jacaré, olha, a Terra é plana, o homem nunca foi na Lua, pelo amor de Deus, cara, tá demais, quer dizer, nós estamos regredindo, né? Mesmo com todos esses avanços tecnológicos aí, tem gente aí muito maluca. Então vamos lá. O que acontece então? Se eu não tenho mais... O que acontece hoje? Nós estamos perdendo esses vínculos. Então pensa o seguinte, a gente verificou o caso agora, já faz um tempo, de jovens invadindo colégios, desculpa, aqui no Brasil, e matando professores e colegas, jovens ameaçando o colégio A ou B nas redes sociais. Aí muitas vezes as pessoas criam uma ideia maluca do tipo, olha, isso está acontecendo porque a escola não está oferecendo segurança. Existe um problema na escola em relação a esse processo. O problema não é da escola. O problema é da família. Porque provavelmente se esse jovem está ameaçando uma escola ou qualquer instituição numa rede social, ou entra numa instituição para matar pessoas, provavelmente esse jovem está desequilibrado. Tá? Eu não posso dizer que todo jovem que está cometendo esse ato ele tem um problema psicopatológico. Não. Provavelmente também ele pode estar perturbado. Tá? E aí cadê a família? Para servir como base. Normalmente, jovens que têm esse comportamento, a família é desestruturada. Ora, se a família está desestruturada, cara, já era. A escola não vai poder fazer nada. Fica muito difícil.
Então, eu vou lembrar aqui, não é um saudosismo, mas é só uma análise de caráter sociológico, para que vocês possam ter uma ideia. No passado, né, o que acontecia? Não tinha redes sociais, a gente vivia numa casa humilde, tá? Muitas vezes era uma TV, preto e branco, e algumas eram coloridas, mas uma tecnologia muito ruim, aquela TV de tubo ainda. E a gente assistia praticamente os mesmos programas, até porque nós éramos obrigados a assistir, né, nós, filhos, o que os pais mandavam. Então, assim, muitas vezes a gente assistia uma coisa escondida, mas bem escondida. Mas, em geral, as coisas que a gente assistia era aquilo que os pais determinavam. Isso fazia com que os pais tivessem um maior controle sobre o que a gente estava vendo, o que a gente estava verificando, essas coisas todas, né? Nesse meio também existia, por exemplo, nessa casa, um banheiro só. Não era aquela casa de que, por exemplo, tem um quarto, um banheiro, né? Cada quarto tem um banheiro. Não, era uma casa humilde e você tinha um banheiro. E aí você tinha aquela postura, você filho, de esperar os mais velhos acabar de ir ao banheiro. Isso exigia tolerância, paciência, tá? De alguma maneira, aquilo ali exercitava a nossa paciência, o nosso grau de respeito, tá? Porque quando, por exemplo, nós saíamos para o mercado de trabalho, tá? Quando nós começamos a ir para a escola, para o mercado de trabalho, o que acontecia? A gente tinha mais tolerância nas coisas. A gente respeitava mais, a gente tinha mais tolerância, esperava mais as coisas, não queria tudo na hora, porque nem tudo é na hora, tá? Então, o modelo social que existia que existia na família, a gente levava isso, se expandia para quê? Para outros modelos. Então existia uma ideia de hierarquia na minha família, eu tenho que respeitar. E eu vou fazer, e esse mesmo modelo eu vou ter na escola e eu vou ter no meu mercado de trabalho, quando eu começar a trabalhar. Entretanto, se eu não tenho um modelo de hierarquia, se eu não respeito meu pai, a minha mãe na família, provavelmente eu não vou respeitar o meu professor. Provavelmente eu não vou respeitar o meu chefe quando eu entrar no mercado de trabalho. Então vai desencadeando uma coisa. A grande diferença é o seguinte: quando, por exemplo, por algum motivo você brigou com seu pai, com a sua mãe, eles podem até te perdoar. Entretanto, se você de repente brigar com o teu chefe, tá? Não tem muito isso. Porque se você brigar com o seu chefe, você vai ganhar um inimigo. Se você brigar com as pessoas, tratar as pessoas com desrespeito, você vai ganhar inimigos. E nesse sentido, cara, a relação vai ser bem diferente, porque você talvez não consiga vingar na tua profissão, nas tuas relações sociais, porque você vai ganhar inimigos. Pai e mãe podem até perdoar, mas outras pessoas não. Então, essa perda de vínculo que começa na família, ela foi sendo desorientada, ela foi se perdendo, literalmente. Então, hoje a gente percebe, por exemplo, um número muito grande de pessoas com crises de ansiedade, tá? É muito difícil ver hoje um jovem que não tinha passado por uma crise de ansiedade. A pandemia, ela só aumentou mais isso, ela só proporcionou mais essa situação. Então, a crise de ansiedade, depressão. Aí tu vai dizer assim: Nelson, mas eu estou com depressão, eu estava com uma crise de ansiedade, eu posso dizer que é um problema psicopatológico? Nem sempre. Muitas vezes está relacionado a um padrão de vida. E se eu tenho um padrão de vida louco, corrido, onde eu sou exigido a todo momento, a todo instante, eu posso, na verdade, contrair esse tipo de doença, esse tipo de prática, pelo um padrão de vida. Então, Durkheim fala que os modelos anômicos estão aí. Como, na verdade, eu não tenho mais vínculos com as famílias, com a escola, com a igreja, como eu não tenho mais uma relação de solidariedade forte com as pessoas, eu fico o quê? Desorientado, eu fico boiando, eu fico, na verdade, sem saber o que fazer. É uma crise de valores que é cada vez mais forte, e isso leva muitas vezes a essa crise de valores, o aumento da depressão, o aumento de suicídio, o aumento da ansiedade entre os jovens, tá? O aumento da violência, principalmente contra as mulheres. Então, vai se desencadeando uma série de coisas. Então, a ideia da anomia parte disso, dessa ausência de valores. E os modelos éticos e morais vão se perdendo. Porque se eu deixo de respeitar o meu pai e minha mãe, eu não vou respeitar o meu professor. Tá entendendo? Porque eu não vejo mais nessas pessoas ou nas instituições vínculos em que eu possa respeitar.
Então há uma desorientação. Eu vou levá-lo para o lado corporativo. No lado corporativo era assim: se eu sou um empresário, eu vou trabalhar dentro de um modelo, dentro de uma ideia de honestidade. Eu vou seguir os princípios éticos e morais, tá? Para, na verdade, produzir, enriquecer, tá? Buscar o conforto da minha família, mas sem fazer coisa errada. O que a gente está verificando hoje? Hoje as pessoas, tu vê hoje empresários que fazem qualquer coisa para lucrar, né? Vendem coisas quebradas, fazem anúncios, né, promoções que não existem. Olha o caso das Americanas. Vocês estão vendo aí a Americanas, essa grande empresa aí, que tem, na verdade, foi provado agora que realmente houve uma roubalheira. Na verdade, as Americanas, elas falaram que tinham um lucro, mas na verdade o lucro era outro, certo? A direção das Americanas, que na verdade são três grandes executivos, e dentre eles o Paulo Lema, que é o homem mais rico do Brasil, tá? Eles literalmente fizeram coisa errada. Eles falaram que a empresa ganhava X, mas na verdade ganhava Y, né? Eles burlaram os números da empresa, tá? Então veja que assim, olha a situação. No passado, um empresário não fazia esse tipo de comportamento, tá? Não se usava isso, não dava relatórios falsos, errados para a sociedade, tá? Não criava uma crise na própria empresa. Hoje em dia não. Então é o caso da Americanas. É um rombo de 50 bilhões, até falaram 40 bilhões, mas é de 50 bilhões, provocado pela própria direção da empresa, quer dizer, os donos da empresa, né? Sem nenhum motivo de modelo ético, moral. Os caras simplesmente fizeram aquilo para lucrar e pronto, né? Isso é anomia. É o estado de desorientação. Nós estamos perdendo esses laços, nós estamos perdendo a solidariedade. Então as pessoas estão ficando mais individualistas, estão ficando mais consumistas, tá? Estão olhando muito para a cultura do eu sou melhor, eu sou tudo eu e dane-se o resto. Então, os modelos de solidariedade estão se perdendo. A integração entre as pessoas está se perdendo. Então, ao falar de anomia, é essa ausência de valores. O Zygmunt Bauman chamava isso de medo líquido, tá? Amor líquido, porque na verdade são padrões de vida que estão sendo desorientados, tá? Max Weber chamava isso de desencantamento do mundo, um mundo desencantado, né? Um mundo onde os valores estão se perdendo. Então, para Durkheim, muito dos padrões que nós estamos vivendo hoje faz parte de um modelo anômico, desorientador. Então não pense você, jovem, que se você está com uma crise de ansiedade ou com depressão, não pense que isso esteja ligado a simplesmente, é porque eu estou doente, eu tenho um problema psicopatológico. Nem sempre. Muitas vezes você está com esse comportamento devido a um padrão de vida que exige. Porque aquele mesmo padrão de vida regado a refrigerante e digamos assim, hambúrguer, qualquer tipo, comidas nesse tipo que não são saudáveis, pode proporcionar para você, com esse padrão de vida, por exemplo, pode proporcionar para você um colesterol alto, digamos assim, uma diabetes, por causa desse padrão do que você come. Da mesma maneira, a gente pode contrair depressão e crise de ansiedade pelo padrão de vida rápido, louco, né, desorientador, anômico que nós vivemos. Então, o que o Durkheim tenta mostrar para a gente é que nós vivemos hoje num modelo anômico, onde a solidariedade, a união entre as pessoas na sociedade moderna é cada vez menor, né? Então as pessoas estão mais desorientadas e essa desorientação leva ao que ele chama de modelos anômicos. É isso, pessoal.